Então, eu acredito muito, né, a palavra de Deus. E agora eu queria que você abrisse aí a Romanos 8, 28, né? O que diz lá o Romanos 8, 28? Ele fala isso, né, que nós já até citamos uma parte aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, por seu decreto, está nessa versão aqui. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a palavra. Pai, nós queremos aqui agradecer ao Senhor por estarmos aqui na tua casa. Quero agradecer aos irmãos que vieram e também aqueles que também estão conectados conosco pela internet, nesse culto online, que está sendo transmitido aí, com tantas pessoas aí distante nos assistindo, também prestando o seu culto ao Senhor. Papai, nessa hora, Pai, que nós temos esse privilégio de receber a tua mensagem, Pai. Nós pedimos que o Espírito Santo tenha toda a liberdade agora para falar em nosso coração. Senhor Deus, todo esse estudo, essa preparação não vai servir de nada se o Espírito Santo não der o entendimento que vem do teu trono. Por isso agora, Pai, eu peço que usa o pregador, me usa, Senhor Deus, traga o entendimento, que essa palavra, ao final, Senhor Deus, ela venha revelar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é um desejo de nos abençoar, trazendo conhecimento, trazendo um despertamento daquilo que o Senhor tem observado para a nossa igreja, para nossas famílias. Fala, Senhor Deus, que nós ouviremos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Romanos 8, 28, né, fala que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só que muitas pessoas gostam muito dessa parte. Ó. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então eu fico ali naquela espera. Só que esse versículo ele continua, né? Como nós já lemos aqui, ele fala assim, né? O que Dantes conheceu, né? Ou melhor, ele fala assim, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito nos chamar. Deus tem um propósito quando Ele preparou nosso nascimento, a nossa vida. Tá? E esse propósito, qual é? É que a gente seja conforme a imagem do seu Filho Jesus. Né? A nossa vida tem um propósito, sermos cópia de Jesus Cristo aqui na terra. Oh, glória, né? Então, se você acha que a sua vida estava sem propósito, você nunca soube por que você nasceu, tá? Por que Deus te escolheu, está aqui. Deus nos escolheu segundo o seu propósito. Que nós fôssemos, né, conforme a imagem do teu Filho. Fôssemos cópia de Jesus Cristo para que Ele fosse primogênito entre muitos irmãos, né? Então, que as pessoas, que crescesse muito mesmo, as pessoas que vão conhecer Jesus através da nossa vida e vão se tornar como nós, irmãos em Cristo. Então, nós temos esse propósito. E aí, né? Há um propósito, Deus nos escolheu, e Ele tinha lá milhões de hipóteses. Ele falou assim, aquela ali é a Patrícia, né? Aquela ali é a Patrícia, aquela ali é a Clarinha, né? A Tânia, o Diego, enfim, Ele foi vendo cada um de nós, e Ele falou assim, esse aqui vai fazer essa obra, esse aqui vai fazer aquela obra, né? E Deus escolheu a nós. Então Ele deu um propósito. Então, irmão, quando a gente olha aí, o momento que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, né, ontem nós tivemos o nosso primeiro culto presencial lá na nossa comunidade em Sorocaba, e depois de 5 meses, né, porque lá a lei municipal retardou a autorização para funcionamento da igreja, mesmo com restrição que nem nós temos aqui, mas ontem nós tivemos a felicidade de retomar, e ali eu estava falando 5 meses, praticamente, né,
nós ficamos com a igreja fechada, pagando aluguel e sem poder usar aquele espaço físico para falar, né, ensinar, para poder usar em prol da expansão do reino de Deus. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu a tecnologia, né, nos deu a condição de transmitir o culto. Então, há as compensações, né? Enquanto o inimigo foi lá e falou, não, agora consegui, fechei as igrejas, né? Ele esqueceu que a igreja está dentro de cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo, né? Que o Senhor habita em nós e nós continuamos, não paramos nenhum culto sequer, né? Então, mas a gente estava falando o seguinte, né? Quanto tempo em que o inimigo usou aí, talvez, a situação e ficou feliz que as igrejas tiveram suas portas fechadas por uma situação da Covid. Mas assim, se a gente começar a olhar assim, os impactos dessa pandemia, me veio ao coração a palavra que está lá em João 10:10, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus falou assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós sabemos que Satanás, o inimigo de Deus, Satanás, ele ama destruir a obra de Deus, mas também por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do maligno. E nós estamos aqui para cumprir esse propósito como igreja de Cristo, de marcharmos, né, para que as obras do maligno sejam desfeitas, né, que já foi decretado. Mas aqui, nessa palavra, né, em João 10:10, eu vi o seguinte, né? Como que o inimigo tem, sem que muitos tenham percebido, tem feito um estrago, né, na obra de Deus. O inimigo, ele ama destruir a obra de Deus, igual aquela situação daquele menino malvado lá na praia, que você viu um menino construir um castelo de areia lindo, maravilhoso, né, que demorou lá horas e horas de trabalho, de cuidados. Aí vem aquele malvado, que por inveja vai e chuta aquele castelo, né, destrói, só por inveja, por inveja. Mas, irmãos, o que nós estamos falando aqui, né? Quando nós estamos falando o que o inimigo tem destruído, tem prejudicado nesse momento de pandemia. Você vê na televisão, né, os números aqui de morte no Brasil assustam, não? 114 mil pessoas já morreram com a Covid. E, pela conta, numa média de 700 pessoas por dia, até o final do ano, vai chegar a 200 mil. Um exemplo. Não que eu esteja desejando. Mas aí, você fala assim, poxa vida, né? Esse número, aí a televisão traz esse número como uma coisa assim, bombástica, né? Poxa vida, são 114 mil pessoas que perderam a vida. Realmente é triste, né? Vivemos num momento em que, às vezes, você pode ter aqui famílias que perderam pessoas nessa pandemia, né? Nós tivemos pessoas que passaram pela pandemia, graças a Deus, as pessoas que nós conhecemos aqui da igreja, né, teve o livramento, mas teve pessoas, nem todo mundo a sorte de ter passado sem uma letalidade. Mas, irmãos, aí, quando eu estava vendo isso aqui, né, veio para mim uma informação que eu não tinha, né, quando eu estava estudando o assunto, veio uma informação que o ano passado, só de acidente cardiovascular, né, problemas cardíacos, morreram 289 mil pessoas no Brasil. Então, é lógico, né, que as coisas ganham uma preocupação e nós não podemos deixar de estar preocupados realmente. É um número preocupante. Mas por que as pessoas não deram ibope nessas 289 mil pessoas que morreram de problema cardíaco no Brasil o ano passado? Que é muito mais. Por quê? Porque esse problema cardíaco, as pessoas tratam, né, quando sabem que tem um problema cardíaco, vão se cuidar, outros são negligentes, deixam o colesterol, né, tal. E a Covid é uma coisa assim
que está assustando, porque pegou todo mundo de forma assim, despreparada. Quem estava preparado para isso, né? Ontem eu falava lá em Sorocaba também. Quem estava preparado? Eu trabalho com bancos, né? E bancos têm perdido dinheiro, enormes quantias em prejuízo, né? O governo tinha uma previsão de despesa de cheques descobertos, né? Vamos chamar assim, né? Nas contas públicas de 137 bilhões, já estão em 400 e tantos bilhões, a previsão por conta dessa pandemia. Mas aí, o que eu estou falando é o seguinte, né? Realmente é uma coisa a se preocupar, mas a preocupação, né? E aí você vê os países correndo atrás de vacinas, e é uma coisa que a gente não tem uma expectativa de curto prazo. As aulas mesmo, nós estamos vendo aqui que a aula, possivelmente, a gente não tenha retorno de aulas esse ano. Eventos assim, que você vai fazer uma festa que possa ter pessoas presencialmente. Por exemplo, na empresa lá, a gente estava falando de fazer um evento que nós fazemos prêmio de jornalismo, faz um jantar, convida lá o pessoal dos bancos e tal. Sempre fizemos há mais de 15 anos e sem chance de se programar. E alguém para falar assim, ó, com bastante otimismo, vamos pensar para outubro de 2021. Né? Irmãos, então, o que nós estamos falando? O grande estrago que nós estamos falando aqui nessa questão da pandemia é a morte. O que está assustando é que as pessoas, a única certeza que nós temos é que ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe exatamente quando e como isso vai acabar, né? A OMS falou lá em 2 anos para poder superar essa questão toda. Ninguém sabe, né? Então, aí vem as consequências, né? Vem as consequências de estarmos, assim, todo mundo vivendo um momento especial, um momento assim de cuidados, né? A nossa vida mudou, isso é certo, para todo mundo mudou, e nunca se pensava. Mas, assim, uma coisa interessante, né? Que a pandemia tem um lado da crise, das mortes, da enfermidade, dos caos. Mas, assim, eu estava vendo uma palestra de um empresário, né, que falava de crise, que lá na China, o diagrama lá da palavra crise, né, na China, são 2 desenhos. Um representa crise e o outro oportunidade. Então, o mesmo diagrama que mostra crise, também tem outro que mostra oportunidade. Então, crise também gera oportunidade, mudanças, né, paradigmas são quebrados. Mas, irmãos, qual é o prejuízo? Bom, nós temos assim as consequências, né? Então, esse negócio de trabalhar em casa, né, que eu sou um exemplo aqui, que já estou desde março trabalhando em casa. Antes eu chegava, tinha o seu trajeto para ir ao trabalho, né? Hoje eu dou 10 passos e já chego no meu escritório, nem isso. Quando eu vou para o restaurante, né, talvez eu mande uns 5 passos. Quando a gente tem tudo ali, né, embora, poxa vida, está reclamando? Não estou reclamando, estou falando. Quais as consequências? Você não se exercita e você acaba engordando, né? E aí vem a consequência que quantas pessoas não estão ficando obesas, né, por conta disso? Pastor, mas isso não é problema. Você que pensa, porque a obesidade é um grupo de risco. Já destacaram, tem 4 vezes mais risco do que aquela pessoa que não é obesa. Mas, irmãos, não estou falando nada disso por causa da obesidade, do seu peso, do meu peso, que a gente ganhou. Estou falando pela obesidade espiritual. Né? Quantas pessoas... Agora, a igreja fechou, né? Igreja fechou, não posso voltar às igrejas, né? A igreja já abriu, mas quantas pessoas ainda estão, assim, se desligaram, tão focados num problema maior, porque eu estou vivendo um problema sério, essa pandemia, não sei se o meu emprego vai durar, né? Eu não sei se a minha empresa vai continuar tendo dinheiro para me pagar, né? Então isso
isto tem sido o maior prejuízo que eu estou vendo nessa pandemia, né? O estrago. Porque, como diz João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, o alvo dele é destruir a obra de Deus. E nós, que representamos a Igreja de Jesus Cristo, temos que lembrar que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Então, nós estamos numa luta, enquanto o inimigo está trabalhando para deixar as pessoas obesas espiritualmente, despreocupadas, porque né, é um momento especial, não tenho que ir à igreja. Um dia né, eu não apareço, outro dia eu apareço. As pessoas da minha comunidade não estão sabendo se eu estou conectado ou não estou conectado. Isso é um perigo. Por quê? Porque nós vamos nos afastando, né? Nós vamos, às vezes, perdendo assim, aquele entendimento, aquela preocupação, aquele compromisso que nós temos de estar na presença de Deus, porque cada dia é um novo dia em que nós temos que vencer todas as lutas para não ser sucumbido por uma contaminação, para não ser sucumbido pelo pecado, para nós não termos assim momentos em que o inimigo vem, lança uma seta, né? E você desanima. Então nós precisamos estar integrados no corpo de Cristo. E como tem sido difícil, né? Apesar de toda a tecnologia, a gente está entendendo que as pessoas estão conosco, que as pessoas estão acordadas para esse momento que nós estamos vivendo. Mais do que, eu falei assim, morrer, que importa? Nós vamos morrer. O diacho é deixar de viver, né? É deixar de viver a vida em abundância que o Senhor preparou para nós. E como é que nós deixamos de viver? Quando nós temos uma vida banal, fútil, inútil, né? Quando nós, agora, nossa preocupação é comer, beber e dormir, trabalhar, ou se não estiver trabalhando, buscar um emprego, mas assim, não é só isso. Não é só isso. A batalha espiritual para que você e eu sejamos tragados continua, né? A palavra diz lá que o inimigo anda ao derredor, né? Buscando alguém para tragar, tá? Então, nesse momento em que nós não conseguimos ter a igreja, sentir a igreja, estamos todos presentes e sentindo aqueles que estão mais fracos para poder tal. Então, é um risco tremendo de pessoas serem sucumbidas, né? Então, essa questão de obesidade, a preocupação nossa é que nós temos uma missão e um propósito, ser cópias de Jesus, né? Sermos conforme a imagem do seu Filho. E o que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina o amor, né? E quando Jesus veio, ensinou o amor, né? O que nós aprendemos, né? Inclusive ele falou o seguinte, né? Quando ele deu para nós o ID, ele falou assim, ID, né? Batizar em nome do Pai, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vos ensinei. Então nós temos essa missão de ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus, né, entre tantas coisas que ele nos ensinou, a principal que ele nos ensinou foi o amor de Deus, porque ele apresentou o Pai. E Deus é amor. E o que é o amor? O amor, ele está em dar, né? O amor é dar. Então, quando nós falamos assim, amor, estamos falando em dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nós. Então, amar está em dar, em doar-se, né? Então, nisto aqui, irmãos, eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz nesse final de semana, porque a nossa igreja aqui praticou, assim, fortemente o amor de Deus. Como assim, pastor? Ontem, quando nós fomos para Sorocaba, né, o irmão Douglas doou o tempo dele para nos acompanhar nessa empreitada. O irmão Cleito doou
sua força, junto com o irmão Jefferson, para descer uma cômoda super pesada que estava na minha casa, né, num lugar assim, bem difícil, que eu não poderia. Tá? O irmão Cleito falou assim, não, minha esposa chamou ele e falou, não, pode deixar. E nós estávamos doando aquela cômoda para o irmão Aldomiro lá em Sorocaba, que ficou muito feliz, né? Então, o irmão Douglas e a Patrícia também conseguiram no prédio dele um berço, né? Para o bebê do Aldomiro, que está chegando no mês que vem. Na casa do irmão Bruno, né? A sua mãe, a sua irmã, não sei quantos ali, tiveram várias doações, até um bercinho também, monta, desmonta rapidinho. E nós ajuntamos assim, bastante doações, cestas básicas, carregamos a caminhonete ontem, né? E fomos para Sorocaba lá, levando um monte de doações. Chegamos lá, conseguimos abrir, né, retomar o culto, momento de nós compartilharmos a palavra, uma palavra de esperança. Isso é amor, né? Trazer palavras de esperança. Nós estávamos ali trazendo o amor de Deus, né? Então eu fiquei muito feliz que ontem nós tivemos ali a irmã Cida, né? Ela deve estar assistindo. Ela nos presenteou com um chocolate quente naquele frio que estava, maravilhoso, né? E no final não deixou a gente vir embora sem oferecer também uma janta maravilhosa. Isso tudo, o que é? É amor. Então eu fiquei muito feliz, né? Que ontem a nossa igreja, muitos de vocês praticaram o amor, que é compartilhar o que você tem de bom para outra pessoa, né? O que é amor? Amor está em dar. Tem gente que fala assim, e às vezes, algumas vezes que eu fui explicar o amor, as pessoas falam assim, mas é difícil explicar o amor. Eu falei assim, então vamos lá, qual é o contrário de amor? Ódio, negativo. O contrário de amor é o egoísmo, porque o amor está em dar, e o egoísmo em reter. Então, amar é dar. Então, quando nós temos aqui uma missão, né? Uma missão de sermos cópia de Jesus, nós temos que lembrar o que Jesus fez. Ele doou a sua vida por nós. Ele compartilhava o conhecimento, né, do reino de Deus. Ele nos apresentou o Pai e através dele, o João falava assim, apresenta o Pai. Ele falou assim, olha para mim, quem vê o Filho vê o Pai, né? Então, nós temos que ser isso. Compartilhar Jesus, compartilhar coisas boas, aquilo que agrega, né? Agrega a vida de outras pessoas. Eu, por exemplo, há muito tempo já que eu trabalho também ligado com uma parte de educação corporativa, né? E tem uma frase da uma poeta goiana, Cora Coralina, muito, muito linda, né? Que não deu para esquecer, que fala assim, feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Né? Feliz é aquele que ensina o que sabe. Irmãos, quer coisa mais do que você praticar o amor de Deus, de ensinar às pessoas o caminho da salvação? Como dizia Agostinho, prega o evangelho, se precisar, fale. Né? Então, que a nossa vida, nós temos que fazer isso. Agora, o que essa pandemia está trazendo? As pessoas não estão se relacionando. As pessoas estão fechadas, fica em casa, tá bom. Mas mesmo ficando em casa, você tem o WhatsApp, você tem, né, até com imagem, né? Você tem 1000 possibilidades, reuniões que nós fazemos, aí o ensino da palavra, né, que o irmão Fábio está trazendo às quinta-feiras, e poucas pessoas estão participando. Então é uma oportunidade de nós compartilhar um conhecimento. Então, Jesus ensinou para nós o quê? Amai-vos uns aos outros. E nisto saberão que sois meus discípulos. Amém? Amar, então, é dar, compartilhar. O que você tem de bom que você poderia compartilhar? Sem fazer falta para você. Um sorriso. Um sorriso, uma palavra de esperança, isso não vai te gastar. E, gente,
Quantas pessoas nessa pandemia estão se preocupando em fazer uma ligação sem nenhuma necessidade para uma pessoa, só para falar, você está bem? Né? Como é que está? Eu estou aqui, às vezes a pessoa está passando por luta para trazer um apoio. Né? Falando em compartilhar, eu me lembrei, né, que meus cabelos brancos mostram que eu Antônio Carlos, né, já temos alguns anos de estrada, né? E eu tenho algumas histórias assim que eu trago assim da minha infância, que eu lembro que eu morava assim em sítio no interior. E aí me lembrei uma coisa interessante do compartilhamento, como era a vida há uns 60 e não muito tempos atrás. Era muito diferente do que é hoje, né? Você sabia? Eu vou falar e volto de novo aqui para o compartilhamento. Você, por alguma curiosidade, você já teve ideia quando foi? Quem que inventou a geladeira? A geladeira foi inventada por um americano, a geladeira a gás, né? Em 1805, né, por um americano chamado Oliver Evans. E em 1947 ela veio para o Brasil e foi criada uma fábrica de geladeira, possivelmente um alemão com o nome aqui, Rudolf Stutzer, né? Lá em Santa Catarina, em Brusque. A primeira geladeira no Brasil chegou em 1947. Aí eu pergunto, como é que essa pessoa hoje a geladeira é super, super necessário, né, numa casa? Quando acaba a energia, todo mundo se desespera. Minha geladeira, meu freezer, né? E como é que as pessoas viviam antes da geladeira? Tá? Então, eu, por exemplo, como eu falei, 1947 foi a primeira geladeira. Então, possivelmente, eu não lembro quando que na minha casa foi comprada a primeira geladeira, mas eu lembro que eu era criança e as famílias, quando matavam, criava-se porcos, e quando matava-se porcos, era tanta carne, normalmente você não matava um leitãozinho, né? Leitãozinho era para o Natal, mas matava-se porco e era tanta carne que as famílias compartilhavam a carne do porco. Então, irmão, as famílias pegavam um pedaço assim para os parentes, para os vizinhos, aqueles mais próximos, né, e trocavam. Quando aquela outra família matava um porco, que também estava criando, era a vez dele compartilhar. Então, as famílias compartilhavam. Olha, matamos um porco lá, está aqui. Né? Não era só a parte ruim, não. Não era os miúdos do porco, não. Carne boa. Porque quando ele ia receber, também ele recebia carne boa. E quando sobrava a carne, né, a carne que sobrava, derretia-se a banha, colocava numa lata de 20 litros, colocava-se a carne dentro, não tinha geladeira para não estragar, o que fazia? Enterrava no chão. A geladeira era enterrada no chão. Eu lembro de festa de Natal que a gente comprava refrigerante e enterrava no chão, para ficar mais fresquinho na hora de beber. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Né? Porque quando nós pegamos essa frase de Cora Coralina e fala assim, feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina, isso é uma coisa que estava no DNA das pessoas, né? De doar, compartilhar e receber. Dava e recebia. E as pessoas eram muito felizes. Hoje as pessoas, cada um para si. As pessoas têm conhecimento, têm informações que poderiam compartilhar e trazer valor para outra pessoa. Né? Como é que vocês iam saber da geladeira, possivelmente se você não tivesse entrado num outro estudo, alguma coisa que pudesse falar, se eu não tivesse compartilhado? Né? Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui, né? A frase de Cora Coralina, feliz é aquele que ensina o que sabe, aprende o que ensina, né? E me lembra a outra frase, morrer, que importa?
o problema é parar de viver. E nós estamos vendo as pessoas parar de viver. Viver é isso, né? Você ter, assim, um ambiente de comunhão, um ambiente de um se preocupar com o outro. E nisso, nós somos chamados para fazer parte de um corpo, né? E o corpo, ele está bem quando todos estão bem. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? Que o diacho é quando a pessoa para de viver. Quando a pessoa para de viver? Quando ele tem uma vida banal, quando a vida dele só se preocupa ali, né? Está tudo bem aqui, eu não quero saber se aquela pessoa que eu conheço, se está precisando de uma ajuda, se eu posso ajudar ou não posso ajudar. Então, nisso aí, eu vou pegar, antes de passar aqui para os fechamentos, eu queria colocar um exemplo. Imagina um cenário doméstico, né? Bem comum. Uma panela de feijão que foi esquecida, um feijão cozido e temperado em cima do fogão, numa época de calor forte. O que acontece se não guardar aquele feijão? No dia seguinte, estragou-se tudo. Então, nós temos alguns cenários. Você pode ver aquilo, sabendo que aquilo lá vai estragar, falar assim, não é minha área, eu não cuido da cozinha, né? Problema de quem esqueceu de guardar. Cenário 2, você fala assim, não, mas espera aí, não é justo a gente desperdiçar. Com tanta gente passando fome, perder uma panela de um feijão tão gostoso, tal, só colocar na geladeira. Então, você pode compartilhar do seu entendimento naquilo que você não tem obrigação, né? Ou pode não fazer nada. E quando a gente pode não fazer nada, né? E muitos não fazem nada, eu queria lembrar, né? Será que Deus fica feliz quando nos trouxe, né, Jesus, deu seu Filho para nos ensinar a amar, para nos ensinar a assim, receber uma vida em abundância, e nós escolhemos uma vida de egoísmo, de pura preocupação com ema, cada um com o seu problema, e não amar o nosso próximo, se preocupar com aquele que está precisando de uma ajuda? Então, nisso aí, irmão, e a palavra que o Senhor trouxe para mim, me preocupa que nessa pandemia, morrer, que importa? Todos nós vamos morrer, mas tem muitas pessoas que pararam, estão deixando de viver a vida que Jesus nos ensinou. Uma vida em que a gente se preocupa mais do que com a nossa vida, né? Por isso nós somos um corpo. Por isso, eu me preocupo sim, saber se você está bem. E se eu tiver alguma coisa que eu posso ajudar, né? Por que eu vou deixar aquela panela de feijão estragar? Se eu tenho condição de ser útil. Irmão, não tem coisa melhor do que você saber que você agregou valor em alguma coisa. Eu me lembro, né, assim, talvez eu nem era cristão ainda, porque trabalhei muitos anos no banco, e eu me lembro de uma reunião que eu estava, que depois uma gerente, colega minha lá, falou assim, olha, Gá, eu gosto muito de participar das reuniões contigo, porque agrega muito para mim, e eu fiquei muito feliz, né, de saber que aquilo trazia valor. Então, quanto valor eu e você temos que nós não compartilhamos? Não é verdade? O que você poderia fazer pela comunidade que você não tem feito? Será que a pandemia te impede de fazer tudo que você não está fazendo? Algumas coisas, com certeza, ficou mais difícil. Mas não pode parar, né? Não pode parar, porque quando a gente para, irmãos, lembra que Deus não desiste de você. Nós não podemos desistir da obra de Deus. Não é uma pandemia que vai fazer a gente parar. Não pode fazer a gente parar, porque quem está ganhando com isso é o maligno, porque ele veio para roubar, matar e destruir toda a obra de Deus. Quando eu paro, quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu poderia fazer, né, quem está ganhando com isso?
quando eu deixo de ter comunhão, quando eu deixo de trazer uma colaboração, quando eu deixo de compartilhar aquilo que eu sei que a pessoa está perdendo de chegar a Jesus, tem uma palavra de esperança, o que o inferno está ganhando com isso? Então, nisso aqui, Apocalipse 3,15, a palavra do Senhor fala o seguinte, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, Deus nos ama, Deus deu uma força tremenda naquela hora que você estava era você ou seria outra pessoa, Deus falou, é você campeão, né? E nos deu uma força para que a gente nascesse. Deus tem trazido livramentos, Deus tem nos capacitado, que nem o pastor João estava falando, que nós precisamos ser gratos a Deus, né? E aí, como é que nós demonstramos a nossa gratidão? Sendo mornos, né? Deus se irrita, Deus nos ama, mas Ele falou assim, olha, estou a ponto de vomitar aquele que não quer nada com nada, né? E aí, irmão, quando a gente fala nessa palavra aqui, como é que você, né, como eu disse aqui, né, parafraseando ainda Sérgio Cotella, né, um dia eu partirei, também você partirá, não, nós todos partiremos, e nós não vamos levar nada dessa terra. Agora, uma coisa vamos levar sim, as nossas obras nos acompanharão, segundo a palavra, né? As nossas obras nos acompanharão e elas serão testadas no fogo, né? As nossas obras nos acompanharão e elas serão testadas no fogo. Então, irmãos, se naquele dia que nós partimos, um dia que eu partir, você partir, nós partiremos, né? O que as pessoas vão falar na sua ausência? Puxa vida, né? Era um bom pai, né? Ou era um pai meia boca, né? Era um bom marido, uma boa esposa, ou era meia boca, né? Desculpa o termo, mais ou menos. Então, quantas pessoas, né, hoje estão vivendo assim para fazer o mínimo necessário, e ali nós estamos falando que isso é uma coisa que as nossas obras ela influencia não somente, né, aquilo que nós somos capazes de fazer, aquilo que nós podemos fazer, isso vai influenciar a nossa vida em nossa casa, a nossa vida doméstica, o nosso casamento, o nosso emprego, na vida profissional, na vida ministerial, né? Tudo isso vai importar e nós vamos ter que prestar conta naquele dia que nossas obras passarão pelo fogo. A palavra diz lá, né? Em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele diz o seguinte, que você vai ser palha, madeira, ou ouro, prata ou pedras preciosas. Se a sua obra, né, que pode ser palha ou madeira, suponha que a sua obra seja uma cama maravilhosa. Você fez uma obra, era uma cama maravilhosa. E ela vai ser passada pelo fogo. O que vai restar? Cinza, né? Nada. Se a sua obra for ouro, prata ou pedras preciosas, essa continuarão e você receberá os galardões. Então, a palavra do Senhor, né? Eu tinha notado, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 13. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Irmão, o que eu vou fazer essa pergunta aqui, né? O que fica da nossa vida? O nosso legado é o que você fez e o que você faz nessa vida faz toda a diferença. Você não leva nada,
mas a tua obra te acompanhará. Tá? O que nós temos que acordar? Porque tem pessoas do nosso lado, né? Tem pessoas do nosso lado, do nosso convívio, que um dia, né, nós vamos deixar. E nós vamos deixar alguma coisa, nós vamos ser lembrados como aquele que agregava ou foi tarde. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer coisas que as pessoas importam. Sabe como é que as pessoas importam? Traz para dentro de si. Vai para dentro do coração. Obrigado. Né? Obrigado. Você tem condições de fazer muitas coisas, e pode ter certeza que muitos de vocês fazem muitas coisas, que traz valor imenso para as pessoas, e não te custa nada. Mas o que o Senhor está falando é que nós estamos vivendo um momento muito especial, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele tem, assim, cegado, né? Tem, assim, neutralizado. As pessoas estão ficando, assim, meio que anestesiado. Pandemia. Estão vivendo pandemia. Eu não posso fazer nada. Glória a Deus, se você está entendendo que você pode fazer alguma coisa, e um dia a nossa obra vai passar pelo fogo. E a palavra aqui diz que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se vai receber galardão. Oh, glória, né? A Bíblia fala que no dia que Jesus voltar, a igreja de Jesus vai subir nas nuvens, enquanto o circo vai estar pegando fogo aqui, porque o Espírito Santo terá subido também com a igreja, passará por 7 anos de tribulações a terra. Nesse momento, a igreja vai estar sendo galardoada. Nós vamos estar sendo recebidos, agraciados por pelas nossas obras aqui na terra. Então, nós não fazemos nada em troca de ganhos do Senhor, mas o Senhor fala o seguinte, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que dele se aproxima será galardoado, né? Todo aquele que busca o Senhor, que se aproxima do Senhor, que se compromete com a obra do Senhor, não passará em branco, né? Não passará em branco. Então, essa obra, a nossa obra deve permanecer. Como assim, pastor? Nas pessoas, né? Eu não quero que nenhum dos irmãos aqui, né, no dia do seu funeral, receba uma declaração que eu ouvi de uma pessoa da rua da minha casa. Uma senhora, né, dos seus 70 anos, morreu o marido dos seus 70 anos, ou um pouco mais, um pouco menos. E aí, a minha esposa disse que foi falar para ela, né? Foi fato, não vou citar nome, né? Que não precisa. Mas foi falar para ela, meus pesos, meus fulano e tal faleceu. Falou assim, foi tarde. Que triste, não, irmão? 70 anos, filhos, netos, foi tarde, né? Devia ter ido mais cedo. Irmãos, nós somos cristãos, né? O nosso RG é o amor, né? Naquilo que você pratica o amor, nisso está a nossa marca, né? Mas se nós temos uma vida, né, morna, como é que é a sua vida lá na empresa? Né? Como é que é ele lá em casa? Né? Ou assim? Será que Deus está satisfeito quando Ele se esforçou, nos escolheu, nos chamou? Né? Será que Deus está feliz, né, do projeto que Ele fez para nós, para a nossa vida, e nós nos conformamos a ter uma vida banal, uma vida fútil, inútil, que não agrega valor para ninguém? Então, irmãos, a palavra que nós falamos é que Deus não desiste de você, né? Deus não desiste de você, porque Ele acredita que ainda há tempo. Para quem está aqui, se você fala, não, eu posso fazer mais, né?
eu tenho condições de contribuir mais para que a vida de outras pessoas possa ser melhor. Eu tenho condições de contribuir mais para a minha empresa, né, eu possa produzir mais. Irmãos, nisto, se você fazer alguma coisa que importa, que as pessoas importam, a sua obra não será madeira e nem palha. Porque alguém vai falar o seguinte: eu sou grato àquela pessoa, né? Eu sou grato àquela pessoa, ele não sabe. O Douglas vinha falando comigo na estrada, né? E ele falava de um trabalho que a empresa dele montava lá de compartilhamento, né? Eu achei muito interessante. E uma mulher na empresa dele, que acho que a Patrícia conheceu também, ela estava por um período de depressão muito forte. E o Douglas falou assim: vai na reunião assim, assim, né? E ela conheceu Jesus. E ela testemunhou: olha, eu devo muito, falou para a Patrícia, eu devo muito ao seu marido, porque ele me indicou numa reunião lá na empresa e eu conheci Jesus. A minha vida poderia não ser nada disso mais. Irmãos, tem pessoas presas, né, nas mãos do pecado, nas garras de Satanás. Tem pessoas presas na depressão. Tem pessoas que não sabem por que elas estão vivas, né? E nós temos Jesus. Nós temos Jesus, né? Então, eu queria convidar os irmãos do louvor para subir aqui. E eu queria, antes de, né, enquanto isso, para nós finalizarmos, quando eu pedi para os irmãos cantarem hoje essa música Raridade, né? Porque o Senhor falou muito nessa letra comigo. A palavra assim, ele fala assim: não consigo ir além do teu olhar, né? Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Irmão, olha que profundo que essa letra está falando. Eu não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Irmãos, que riqueza é essa, irmãos? É Jesus. Jesus que está dentro de nós. Se você tem essa riqueza, eu sou pobre, eu não tenho, quem sou eu? Você tem uma riqueza tremenda dentro de você, que é Jesus. Então, aqui a letra fala o seguinte, né? Tudo que eu consigo imaginar, a riqueza que existe dentro de você. Se você entender que dentro de nós mora Jesus, que um dia você aceitou e tal, que você pode compartilhar, não só pode como deve, né? Compartilhar Jesus com as pessoas. Você vai começar a ser visto, você vai começar a se valorizar muito mais. Porque que tenho eu? Quem sou eu para agregar valor? Eu posso não ser nada, mas eu tenho Jesus na minha vida. E é Ele quem me capacita, né? Porque a letra continua falando assim: o ouro eu consigo só admirar. O ouro eu só consigo admirar. Mas te olhando, eu posso a Deus adorar. Oh, glória, né? Você já pensou, irmão? A minha vida, a sua vida, mostrando Deus para as pessoas. Você já pensou? Pessoas olhar para você, enxergar Deus na sua vida. A pessoa fala assim: ó, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ora comigo, você é uma pessoa de Deus, eu preciso, né, de Deus na minha vida. E eu consigo enxergar Deus na sua vida. Então, quando a letra fala o seguinte, né? Te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Então Deus está conosco, Deus soprou a vida em nós, a essência de Deus está em nós, né? Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Então esse Jesus que está dentro de nós é a maior riqueza que eu e você nós temos para compartilhar. Quando você entende esse valor, pastor, mas o que eu tenho para compartilhar? A beleza que existe dentro de você é Jesus. É Jesus. É o amor genuíno de Deus, é o próprio Deus morando dentro de nós. Às vezes a pessoa fala: mas eu cometi pecado na minha vida. Aí a letra fala que o pecado não consegue esconder
a marca de Jesus que existe em você. O pecado, eu posso ter pecado, quem não pecou? Mas quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, quando entrou na sua vida, a marca de Jesus, o sangue de Jesus cobriu o nosso pecado. Então, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, não deixa, né, o pecado do passado achar que você não é digno, não é justo. Quem é digno? Ninguém é digno, mas o Senhor nos faz dignos. Então, quando você tem esse entendimento, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, porque Deus escolheu você. Deus não desistiu de você. Deus está ainda com você no plano A. Não existe plano B para Deus. Tem gente que fala o seguinte: olha, Deus deve ter um plano B. Não, Deus tem um plano A, né? Porque se nós erramos, Deus dá uma nova chance. Se nós arrependermos, Deus dá uma nova chance. Então não existe plano B. Nós temos que entender, né, que não mudou o início, porque Deus escolheu você. A sua raridade não está naquilo que você possui, mas no que Deus é na minha e na sua vida. Irmãos, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você já parou para pensar isso? Não foi isso que o Senhor nos chamou para sermos conforme a sua imagem e semelhança? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Quando as pessoas olharem para mim e para a sua vida, eles vão ver Jesus, se nós entendemos isso. Se nós passarmos a viver, deixar Jesus viver em nós. Quando nós deixarmos assim de ser uma vida morna, né, de ser uma pessoa considerada como morno, e nós começarmos a deixar Deus se manifestar em nós, né? Quando você estiver se sentir inspirado para orar por uma pessoa, você pegar e ligar e orar com aquela pessoa. Quando você começar a acreditar que você pode fazer muito mais do que você está fazendo, que a sua casa é um lar escolhido para ser lar de bênção, né? Que você, o cenário de confusão que possa estar tendo no seu lar, se você falar o seguinte: isso não é para mim, não foi o que Deus escolheu para mim, eu vou repreender em nome de Jesus. Então o seu lar será um lar de luz, né? Então essa letra fala: não chore se o mundo ainda não notou, porque já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Amém? Fica em pé, nós vamos estar encerrando com esse louvor.